E em 1995, um casal de médicos americanos, Stella Chess e Alexander Thomas, escreveram talvez um livro que foi o resultado de uma pesquisa extraordinária, que talvez foi a pesquisa mais completa sobre temperamento. O título do livro é O Temperamento na Clínica Prática, que todo profissional de saúde deveria ler e todo ser humano deveria conhecer em parte esse livro. É um livro maravilhoso que mostra como o temperamento molda o comportamento da criança, dos pais, ou seja, na vida adulta também. E é com base nesse livro, e é claro, na palavra de Deus, que hoje nós vamos para a segunda etapa. Esse livro foi nossa inspiração, cujo tema é como o seu temperamento influencia sua vida profissional. Você vai perceber que pessoas diferentes, realizando a mesma função, reagem de forma diferente. E isso tem a ver com o temperamento. Se você for num médico colérico, talvez ele diga assim: pare com isso, faça exercício, faça uma dieta e tome seu remédio. Se você for num médico sanguíneo, ele pode dizer assim: tá ficando gordinha. Se você não, você vai ficar, cuidado, vai brincar com você. Talvez se você for num médico melancólico, vai dizer: olha, isso mata. Isso aí, cuidado com isso aí. Tem gente morrendo pelo mundo. Se você for num médico fleumático, talvez ele diga: calma, vai dar certo, tá? Segue tudo direitinho que vai dar tudo certo. Ou seja, a mesma profissão, vários temperamentos, várias reações. E assim somos nós nas diversas áreas da nossa existência. Então, como eu disse, eu falei semana passada sobre como o temperamento influencia os nossos relacionamentos. E eu mostrei força, qual é a força do temperamento, qual é o risco do temperamento. Hoje eu vou usar uma escala parecida e no final de cada etapa aqui eu vou indicar um livro, tá? Como eu fiz semana passada, que vai ajudar você nesse processo. Mas antes, eu quero mostrar uma frase muito importante para você gravar essa frase. E um versículo bíblico que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje aqui. Primeiro a frase: você não trabalha só com habilidades. Nunca se esqueça disso. Você trabalha com seu temperamento. E eu vou provar isso para vocês hoje aqui. Você não trabalha só com habilidades. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu tenho facilidade de aprender isso, de fazer aquilo outro. Não, você trabalha também com seu temperamento e na forma como você se relaciona com as pessoas em volta de você. E aí quando o apóstolo Paulo, ele escreve o seu livro aos Colossenses, no capítulo 3, ele meio que traça um rumo para todos nós, independente dos nossos temperamentos. Ele traça um rumo, ele meio que evita essa colisão dos nossos temperamentos com as pessoas, quando ele diz assim: todo mundo se norteie por isso aqui. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. Você já viu tanto que é difícil a gente se desvincular das pessoas? Quando a gente vai fazer as coisas, trabalhar, viver, relacionamento, a gente tem essa dificuldade de se desvincular do outro, do comportamento, da reação que o outro tem. Então o apóstolo Paulo fala: olha, independente do seu temperamento, tudo que você fizer, primeiro, faça de todo o coração, mas faça para Deus. Não fica pensando nas pessoas, na reação das pessoas. Ok? Então, dita essas duas coisas, eu quero convidar vocês a serem analíticos nessa noite. Façam uma análise do comportamento de vocês em relação ao temperamento dominante. Mas pastor, eu tenho dúvidas sobre o meu temperamento. É simples. Tem alguém perto de você que te conhece? Pergunta. Você vai saber mais sobre você através de quem está perto de você do que talvez sobre aquilo que você pensa sobre você. O nome que se dá a isso, eu já expliquei aqui várias vezes, é o eu cego. Todo mundo enxerga, menos eu. Chama-se eu cego dentro da psicanálise. Mas eu sei que você vai ter esse cuidado aqui hoje de fazer uma avaliação analítica em relação à sua vida profissional. Tá bom?
primeira coisa que nós vamos entender: por que o trabalho amplia nossos padrões de temperamento? Por que não só relacionamento, mas também trabalho mexe tanto com o temperamento da gente? Porque olha, tenta imaginar comigo, uma empresa onde a maioria é colérica. O que vocês acham que vai acontecer? Uma empresa onde a maioria é sanguínea, todo mundo conta piada, ri. Imagina, como vai ser essa empresa? Uma empresa de melancólicos, vocês acham que essa empresa ela deslancharia? Eu acredito que não, haveria muito pessimismo e a coisa não iria. E é no ambiente de trabalho que os temperamentos se encontram. E aí o choque acontece. Então, o trabalho ele amplia nossos padrões de temperamento. Mas deixa eu lembrar vocês, todos nós temos um padrão bom no nosso temperamento, e todos nós temos um temperamento que tem também o seu padrão ruim. Então nem tudo no nosso temperamento é ruim e nem tudo é tão bom quanto a gente imagina. Cabe a você analisar. Então entenda, o trabalho é o lugar onde o temperamento encontra o quê? Pressão, metas, comparação, autoridade, prazos, críticas, e a lista pode ser muito longa. Ou seja, o ambiente perfeito para acionar nossas tendências, sejam elas boas ou ruins. E é isso que nós vamos começar a preparar hoje aqui. Por que pessoas na mesma função reagem diferente? É o seu temperamento falando. Bom, eu posso começar então? Ok? Estamos prontos para essa jornada? Vamos na sequência de sempre. A sequência padrão é sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Ok? Então a gente sempre vai usar essa sequência. Então bora lá. O sanguíneo ou a sanguínea, o ou aqui é porque não é uma questão de gênero, é apenas a forma como se refere ao temperamento. O sanguíneo no trabalho. Bora lá. Você conhece essa pessoa, ou você pode ser essa pessoa. E eu vou colocar, assim como semana passada, quando eu falei de relacionamento, eu falei sobre força dentro do relacionamento e risco. Dessa vez eu vou colocar capacidade ou habilidade e dificuldades na área profissional, tá bom? Então vamos para o sanguíneo. Capacidade. Se você quer uma pessoa para fazer a parte de marketing da sua empresa, não tem pessoa melhor que o sanguíneo. Comunicação, criatividade, persuasão, clima de equipe. O sanguíneo vai lá. Bora, gente! Bora. Tamo junto e tal. E ele é aquela pessoa que, olha, para vendas não tem coisa melhor do que o sanguíneo. Não. Você já foi atendido numa loja por um colérico? Ele te atende assim, pois não. Você fala uma coisa, tem não. Esse é o colérico. O melancólico chega perto de você e fala, oi. Não, eu estou só olhando. Tá bom. E sai. Mas o sanguíneo não. Ele anda atrás de você na loja. Sabe aquele vendedor que você quer se livrar dele e não consegue? É o sanguíneo. Ele vai, ele insiste, pergunta se quer que pegue alguma coisa, se gostou de outra. Ele vai atrás. Então, relacionamento com o público é o sanguíneo. É maravilhoso. E eu acho que muitas vezes nós nos identificamos com isso que faz parte da capacidade de quem se vê como sanguíneo. Agora, existe a dificuldade. Existe a dificuldade. Qual é a dificuldade do sanguíneo no ambiente de trabalho? Primeiro, dispersão. Se o sanguíneo falar assim, eu vou ali beber uma água, ele não vai só beber água. Ele vai beber água, trocar uma ideia com um colega, talvez parar, contar uma história, rever alguma coisa, tomar um sorvete e depois ele volta. É mais ou menos assim. Qualquer semelhança com alguém que você está lembrando não é mera coincidência. Se o ambiente não for muito rígido, o sanguíneo se dispersa. Você vê, muitas vezes o pai e a mãe falam assim, lá na clínica, não, doutor Marco Aurélio, meu filho tem problema. Eu mando ele na padaria buscar uma coisa, ele vai, conversa com um, conversa com outro e volta com uma coisa totalmente diferente, ou então com mais do que aquilo que eu pedi. Esse menino tem TDAH. Eu falei, não, minha senhora, ele é sanguíneo. E se ele encontrar o coleguinha na rua, ele acha que dá tempo de jogar uma partida de futebol antes de voltar para casa.
É uma tendência da nossa natureza sanguínea. Então a dificuldade de dispersão, dificuldade com rotina, acordar cedo, cumprir horário, tá? Procrastinação por tédio. Se você botar o sanguíneo numa função que ele tem que ficar parado, ele vai simplesmente morrer de tédio. Não vai aguentar muito tempo ali, vai ficar incomodado. O sanguíneo, quando ele está sentado, você sabe eles classificaram isso como transtorno, né? A perninha agitada. Pois é, lembra muito o colérico, mas o sanguíneo também ele começa a agitar a perninha. Busca de novidade o tempo todo. Sanguíneo é ótimo com redes sociais, pode ficar tranquila, e uma baixa consistência. Então isso aqui é algo que tem que se tomar muito cuidado se você é sanguíneo. Cuidado com essas coisas e tente se encaixar da melhor forma possível. Só aqui no sanguíneo, eu não vou botar isso nos outros temperamentos, eu preciso colocar o risco moderno. Porque é o que eu tenho visto hoje. Qual é o risco moderno? Tá? Ambiente digital. É um risco muito grande para o sanguíneo. Notificações, estímulos, isso intensifica dispersão. O sanguíneo ele vira muito refém do agora. Tá? Então, o sanguíneo ele fica muito no celular. Esse é o risco digital que a gente tem visto em temperamentos assim. Tá bom? Computador, às vezes, não digo nem tanto televisão, mas mais o celular por conta da mobilidade. Então, você aprendeu aí a capacidade do sanguíneo, fantástico, a dificuldade, o risco moderno. Qual seria então a ferramenta terapêutica para o sanguíneo ele se adaptar a qualquer tipo de ambiente de trabalho, mesmo tendo algumas dificuldades que são bem importantes? Vamos lá? Isso aqui eu acho que você deveria tirar uma foto lá na frente, pode ajudar alguém. Ferramenta terapêutica. Para o sanguíneo, a gente precisa estabelecer metas curtas e checklist. Não tem outro jeito. Primeiro, dividir tarefas em blocos de 25 minutos, isso a própria pessoa, não é a empresa que vai fazer, é você que é sanguíneo, tá? Terminar uma coisa antes de começar outra, porque geralmente o sanguíneo se propôs a fazer um monte de coisa e não fez nada. Tudo que você chamar o sanguíneo para fazer, ele vai dizer eu vou. Sabe quanto ele vai cumprir disso? Muito pouco. Mas ele tem esse espírito de tamo junto. Então se você quer que o sanguíneo te ajude, quando ele falar eu vou, você diz então vem agora, pega e leva. Porque se você deixar para depois, talvez ele não realize. E celebrar com ele o progresso, não só resultado, o progresso. Hoje nós fizemos um pouco, amanhã vamos fazer mais um pouco, depois vamos fazer outro pouco. Celebre o progresso, ok? Você que é sanguíneo, celebre cada coisa que você conseguiu efetuar naquele dia, mesmo que você não tenha terminado todo. Não bati minha meta, mas fiz um pouco, amanhã eu faço mais um pouco. Cuidado com a dispersão. É muito forte a dispersão no sanguíneo. Bom, livro. Eu amo esse livro aqui para o sanguíneo. Hábitos Atômicos, de James Clear. Fantástico esse livro, porque o sanguíneo ele precisa do mínimo de disciplina. O mínimo. E eu quero dizer para você, jovem, moça, mulher, que pretende se relacionar com o sanguíneo, tá? Peça paciência a Deus. Amém? Gente, eu não escutei um amém aqui. Amém. Fale amém por você não, fale amém por outro, que é aquele que vai passar por isso, né? Hábitos atômicos. Por quê? O que ele ensina nesse livro? Ele ensina que pequenas rotinas sustentam grandes hábitos. Essa é a tônica desse livro, tá? Então, é uma referência para o sanguíneo que vai ter dificuldade de ler. Sanguíneo tem dificuldade de ler, então você precisa, se você é sanguíneo, você precisa se forçar um pouco a esse processo. Então, estamos conversados, olha só, capacidade, olha que coisa linda, maravilhoso, né? O sanguíneo ele é isso aí, dificuldade, cuidado principalmente com o risco moderno, que é a questão digital. Tá? Olha,
com a pandemia, quem mais sofreu foi o sanguíneo. Para ele estar dentro de casa com pouca coisa para fazer, foi um dos piores castigos que poderiam sofrer durante esse processo. Muitos, inclusive, iniciaram processos de ansiedade. É muito raro um sanguíneo ter depressão. Geralmente ele tem ansiedade, tá? E a ferramenta terapêutica, isso aqui não é para engessar. O bloco de 25 pode ser de 30, pode ser de 1 hora, tá certo? Terminar uma coisa para começar outra, e nada de começar um monte de coisas e não começar nada. E o livro aí de James Clear, que é maravilhoso. Agora vamos lá. Ok? Todo mundo entendeu? Posso prosseguir? Bora lá. O colérico no trabalho, meu Deus, dá-me paciência. Eu já até escolhi a foto, que o colérico ele já amanhece assim, Deus, o colérico crente, né? Deus, dá-me paciência, que eu vou encarar hoje, né? Por quê? Vamos lá. Tem a ver com a capacidade e tem a ver com a dificuldade. Capacidade, execução, fantástico. Botou na mão do colérico, ele vai fazer, tá? Liderança. É raro você encontrar um colérico liderando que ele não lidere com força, com determinação, tá? Visão, tem uma visão muito ampla. Decisão, negociação, colérico é bom de negociação. O sanguíneo cede, o colérico vai batendo lá até conseguir o que ele quer. É mais ou menos assim. E é muito bom em desempenhar tarefas sob pressão. Pode ter certeza. Pode tacar pressão em cima do colérico. Estou brincando, gente. Não vai muito não, tá? Que o colérico ele aguenta pressão, tá? Mas aí tem o outro lado que você tem que colocar na balança. Esse céu todo aqui, com nuvens e anjinhos, pode virar um inferninho na dificuldade do colérico. Impaciência, com determinados processos e pessoas, não tem paciência mesmo, tá? Não adianta você tentar botar o colérico com uma pessoa muito lenta, ele vai ter um troço, ok? Intolerância ao erro, muito grande. Rigidez, para você mostrar uma coisa para o colérico e ele aceitar, você vai ter que arrumar prova em tudo quanto é lugar e mostrar, filmar, enfim. Produz às vezes um clima pesado. O colérico quando ele chega, todo mundo fica em cima. Tá um ambiente, todo mundo, o fleumático, o sanguíneo, todo mundo conversando, o colérico chega, todo mundo, chegou. E já vai, todo mundo se cala, ok? E, infelizmente, muito do colérico é a gestão por medo. Toda. É isso. Então, colérico, ele é essas virtudes extraordinárias, mas você vai ter que conviver com isso aqui, meu querido, minha querida. Quem é você? O risco moderno eu coloquei também aqui porque eu acho importante. O colérico ele precisa migrar de controle excessivo para influência. Por que controle excessivo é um risco moderno? Meu celular está ali. Se o colérico sabe o seu número e você ficou de cumprir uma tarefa para ele, ele vai te ligar e ele vai te achar até você dar uma resposta para ele ou para ela. Entendeu? E o risco moderno é esse. O próprio colérico sofre com isso. Sofre muito, porque ele quer o resultado e ele vai atrás. Eu vou colocar aqui uma ferramenta terapêutica que você que é colérico precisa praticar, que é simples e eficiente. Eu gosto de coisas simples e eficientes. Olha só, eu chamo de feedback 3x1. O que é o feedback 3x1? Antes de você corrigir alguém, calma, deixa eu ampliar aqui que o texto ia ficar muito grande. Antes de você corrigir alguém, brigar com alguém, reclamar de alguém, censurar alguém, você que é colérico, antes de você perder a paciência com alguém, afirme 3 pontos de acerto que essa pessoa faz e depois um ponto só que precisa ser ajustado. Reconheça primeiro as virtudes dessa pessoa
E aí, quando você for ajustar algo, você vai estar mais consciente do valor dessa pessoa. Isso reduz defensividade e aumenta engajamento, ok? Então, é importante que o colérico ele tenha esse feedback. Espera aí, aquela pessoa fez isso, mas calma. É uma pessoa boa, ajuda a equipe, está sempre pronto para ajudar, então deixa eu pegar mais leve. Esse feedback 3x1 é muito importante, tá? Agora vocês vão rir do livro. Sério, vocês precisam confiar muito em mim por causa do livro que eu vou indicar para vocês agora, porque tem a ver. Quando eu li a primeira vez esse livro, eu pensei comigo, esse livro foi escrito para um colérico. Mas o que tem a ver com trabalho? Tem a ver com trabalho. Olha só, não riam. O livro para o colérico, para melhorar o ambiente profissional, é 7 princípios para o casamento dar certo. Aí o que tem a ver casamento com ambiente de trabalho? Gente, na cabeça do colérico, a relação amorosa e afetiva, ela é tão intensa quanto a relação profissional. E as dicas que os dois autores aqui, John Gottman e Nan Silver, dão nesse livro, são perfeitas. Eles mesmos falam isso no livro. Quando você começar a ler, você vai ver que eles falam assim, para o casamento e para a vida profissional, para o casamento e para a vida profissional. Esse livro, para você... E é interessante, tudo que eles falam nesse livro é aplicável, tá? Não é aquele livro 70 maneiras de lidar com o seu temperamento. Não, é bem aplicável, é um livro muito coerente. Então, para você que é colérico e quer melhorar profissionalmente, eu recomendo esse livro aí, é maravilhoso. Inclusive, se você trabalha com equipes, você que é colérico e trabalha com equipes, por favor, você que pode assistir essa gravação aí, leia esse livro, 7 princípios para o casamento dar certo. Então, bora lá? Próximo. Melancólico no trabalho. Vamos lá. Aqui nós temos uma coisa que depende muito, muito de quem está perto, tá? Vamos seguir a mesma dinâmica, ok? Capacidade, qualidade. Tudo que o melancólico faz é com muita qualidade. Estratégia, muito bom de estratégia. Uma analista muito boa. Profundidade, constância, senso de excelência. Você não vai ver o melancólico, a melancólica fazer uma coisa de qualquer jeito. Não, o negócio ali é bem feito, seja o que for. Excelência. Dificuldade. Às vezes eu viro para as pessoas e falo assim, sua maior qualidade é o seu pior defeito. E as pessoas se assustam. Isso se aplica ao melancólico. Por quê? De querer fazer a coisa tão bem feita, perfeccionismo. Nossa. Autocobrança. Medo de errar, que gera insegurança, baixa autoestima, dificuldade de concluir porque ele mesmo ou ela mesma se paralisa, né? É uma paralisia por análise. É mais ou menos assim. O melancólico faz isso aqui e ele mesmo olha e vê que não está bom, aí ele melhora um pouco, aí ele olha de novo, vê que não está bom, melhora mais um pouco, aí olha de novo, não está bom. Nunca vai acabar. Se não souber dar um basta, sempre vai estar querendo melhorar mais e mais. E uma perfeição, talvez que se torne inatingível. Inatingível. E aí pode causar uma culpa, uma autocobrança, uma dificuldade para concluir uma coisa. A pessoa pode se tornar crítica demais de si mesma. É um sofrimento psíquico muito grande que o melancólico traz consigo, tá? A ferramenta terapêutica eu chamo de progresso possível. Por quê? Defina, você que é melancólico, defina o mínimo viável, o mínimo aceitável e pare ali. Pare. Vou entregar aqui, o mínimo, eu vou entregar aqui. Aqui. Excelência não é perfeição e é fidelidade com realidade. Então, excelência não é perfeição. Determine um parâmetro e pronto. Gente, eu já atendi pessoas coléricas que estão há 8, 10, 12 anos elaborando o projeto.
que o sanguíneo tira do papel em 2 dias. Vocês entenderam? A pessoa fica ali a vida numa coisa remoendo, que nunca vai chegar lá. E tem um livro muito interessante, ele foi muito vendido aqui no Brasil, se tornou até um best-seller aqui no Brasil, que é o livro de Carol Dweck, essa psicóloga maravilhosa, sobre mindset. E a questão do mindset é o crescimento por aprendizagem. Isso é muito importante. Não por imagem, não por perfeição, mas por aprendizagem. É isso que esse livro ensina. Esse livro é maravilhoso para quem é melancólico. Tá? Então, se você é melancólico, tem dificuldade porque você sempre acha que não está bom o suficiente, que não é bom o suficiente, que ainda não está, que tem medo da crítica das pessoas, que busca uma perfeição exagerada, esse livro é para você. Vai te ajudar muito, muito. E por último, dentro desse contexto, né, o fleumático no trabalho. Aqui eu faço uma oração. Livrai-me do mal, Senhor. Eu já trabalhei com fleumático. Eu falo, Senhor, livra teu servo, por favor. É muito calmo. Muito, às vezes muito calmo. E eu sou muito assim, mas Deus sempre está me provando, igreja. Deus sempre está me provando. Porque o fleumático, ele tem umas capacidades. Orar com o fleumático, ok. Amizade para o resto da vida, fantástico. Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, amigo. Olha só essas capacidades aqui, que coisa linda. Confiabilidade, estabilidade, paciência, suporte, gente. Aquela pessoa que te escuta 3 horas no telefone é o fleumático. E concorda com tudo. É muito bom essa manutenção de processos. Geralmente é a coluna da equipe, é aquela pessoa que os outros vão reclamar com ela. Ela, não, calma, deixa disso, papapá. É aquela pessoa maravilhosa. Aí vem a dificuldade, porque sempre tem a capacidade e tem a dificuldade que tem que ser trabalhada. Acomodação, Deus. Adiamento. Não, um dia eu termino. Um dia, né? Baixa iniciativa. Se você não der o comando, não faz. Vai ficar lá. Entendeu? Medo de conflito com chefia ou com subordinados. Se o fleumático é o chefe, os funcionários mandam. Se o fleumático é o funcionário, o chefe faz o que quer. Ele faz hora extra, sábado, feriado, fim de semana. E se o chefe falar assim, não vou te pagar, agora ele diz, tudo bem. Lógico que eu estou dando uma exagerada para vocês entenderem o tom. Porque o fleumático, ele tem dificuldade de se posicionar. Se você for discutir com o fleumático, ele vai ficar calado. Ela vai ficar calada. Talvez chore, talvez guarde, remoa aquilo, mas dificilmente vai te responder. Dificilmente vai te responder. Aí, existe uma ferramenta terapêutica que eu chamo de regra dos 2 para o fleumático. Primeiro, se é rápido, faça logo. Senão você não vai fazer. Se é rápido, faça. Entenderam? Tanto que a coisa pode ficar séria. Mas tem fleumático eficiente? Tem. Porque se você tratar o seu temperamento e souber aonde ele te incapacita e souber lidar com essa situação incapacitante, você se torna uma excelente pessoa na vida profissional que você escolheu e vence e se ergue e faz. Porque dos 2 lados você tem opções. Ou você já tem as suas qualidades inatas, ou você lida com a parte que te incapacita ou tira de você aquela força, ou então o seu maior desafio nunca vai ser o trabalho ou as pessoas, vai ser você mesmo, você mesma, o seu temperamento. Então é importante a gente saber que tem um lado nosso
que nos atrapalha e que a gente tem que saber lidar com isso. Agora imagina se você olhasse só a parte da capacidade de cada temperamento. Seria um mundo perfeito. Mas o mundo perfeito não existe, porque existe o outro lado. A regra dos dois: primeiro, se é rápido, faça. Se é longo, marque data e compartilhe com alguém que vai cobrar você. Olha, o que eu coloquei ali? Compartilhe com alguém que tem essa liberdade de cobrar de você, de exigir de você, tá? E um livro maravilhoso, que eu até citei esse livro aqui o ano passado numa das minhas mensagens, de uma autora chamada Brené Brown. O livro chama A Coragem de Ser Imperfeito. Por quê? Porque o fleumático, nessa de ser calmo, detalhista, ele leva uma eternidade para tomar, por exemplo, uma decisão. Olha, minha jovem, se você noivar com um fleumático, vai ser o noivado mais longo da sua vida. Mas também, se casar, se depender dele, fica casado pro resto da vida. Não tem esse negócio, não. Não tem erro, tá? Cada temperamento tem a sua funcionalidade e tem aquilo que pode interferir no processo.